Alô, prezados amigos, saudações fraternais, meu nome é Peter Undro e queremos meditar hoje sobre um tema que é muito atual e muito importante em nossa época. Socorro, Senhor. Qual é o motivo de a Bíblia usar essa expressão? Hoje vivemos numa época onde há muitas áreas de conflito, insegurança, seja na natureza, mediante enchentes, assim por diante, seja na área militar ou mesmo na área econômica e também na área social. Existe um quadro que retrata um pouquinho essa situação de Edvard Munch. Ele fez esse quadro em 1893, estava passeando por uma ponte com dois amigos, quando o sol estava se pondo, estava ficando tudo vermelho, e de repente ele viu, com o reflexo do sol também, as ondas estavam ficando vermelhas e dava para ele a sensação de que estava no meio do fogo. Ele entrou numa angústia muito grande e ficou muito preocupado. E daí surgiu, então, esse quadro como recordação dessa situação. Angústia entre as nações é um tema que a própria Bíblia aborda. Eu creio que nós podemos dizer hoje, em nossos dias, que existe muita angústia entre as nações, devido a uma série de fatores. E muitas pessoas andam inquietas e assustadas. Agora, a Bíblia nos apresenta essa expressão, socorro, Senhor, num contexto diferente. Um contexto que talvez seja até falado, mas dificilmente usado como uma expressão do socorro. Nós lemos no Salmo de número 12 as seguintes palavras: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e de coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então temos aqui a respeito de dois grupos de pessoas. Em primeiro lugar, o grupo de pessoas fiéis, que é realmente relativamente pequeno, e depois um grupo grande de perversos, de pessoas que são infiéis. E a Bíblia afirma que os fiéis estão desaparecendo. Portanto, quem é cristão de verdade vive no meio de uma geração de pessoas que são infiéis. E a característica principal que esse texto nos mostra é essa falsidade, essa infidelidade deles é manifesto através da língua, a língua bajuladora, a língua opressora, a língua enganadora, em contraste com os fiéis que usam a sua língua realmente dentro dos princípios da palavra de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, verso 31, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Esse texto é acrescido a uma passagem que fala sobre as pessoas que trocam a verdade pela mentira.
conhecem a verdade, mas não aceitam a verdade. Então vem a corrupção moral, a corrupção social. Isso também se manifesta na área dos contratos. Ele diz que eles são infiéis nos seus contratos. Ultimamente tem se usado muito a palavra trair, falando especialmente na área política sobre traidores, pessoas que manifestam uma postura, mas depois agem completamente diferente. Ou uma outra expressão, melancia, verde e amarelo por fora, mas vermelho por dentro. Então são duas imagens, uma pessoa enganadora, a pessoa fala uma coisa, mas pratica outra coisa. No Salmo 12, lemos versos 1 e 2, então, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. São pessoas falsas, pessoas que usam a bajulação para atingir seus objetivos, e o coração realmente é um coração fingido. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Então, eles usam a língua como sua arma principal para atingir os seus objetivos, que realmente são bem perversos. Sim, Senhor, todos guardarás, dessa geração nos livrarás para sempre. Notamos então uma geração de pessoas perversas, e no meio dessa geração de pessoas perversas existem pessoas que são fiéis, e temos aqui então essa confiança. Deus no fim vai nos libertar dessa geração perversa, nos livrará para sempre, diz o texto. Em Filipenses 2, verso 15, nós lemos: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então Deus quer usar realmente a nossa vida, a nossa fidelidade, como testemunho no meio de uma geração perversa. Sempre precisa haver alguém que deixe a sua luz brilhar, para que os perversos possam reconhecer que estão errados, estão em pecado e vão um dia dar contas a Deus. Como é que uma pessoa pode ser fiel? Isso está relacionado com caráter cristão. Caráter cristão quer dizer a pessoa é idêntica a Cristo nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu comportamento. Então não se trata apenas de um comportamento, de usar uma linguagem adequada, mas de um coração que realmente é diferente, pertence a Cristo e procura agradar a Cristo. Lemos em Romanos 8, 29, porque os que Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. Então essa semelhança com Cristo vai ser a luz que vai manifestar perante o mundo perverso o seu estado perante Deus. Qual é a característica básica principal de Deus? É a sua imutabilidade. A Bíblia diz em Malaquias 3, verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. É sempre o mesmo em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele não muda. Seus padrões continuam sempre os mesmos. E assim também Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, uma pessoa com caráter cristão é a mesma pessoa estando em casa, estando lá no trânsito, estando na reunião da igreja, estando no meio da sociedade ou junto com o seu cônjuge. O comportamento, a conduta é sempre o mesmo quando ele tem o caráter cristão.
Então, qualquer pessoa pode confiar porque sabe que ele sempre vai ter os mesmos princípios predominando na vida dele. As pessoas também vão ser fiéis ao transmitirem palavras de graça. Os perversos falam perversamente e ficam bajulando, ficam enganando. Mas o cristão verdadeiro, aquele que deixa brilhar a sua luz, ele vai ter uma linguagem que realmente vai transmitir graça para as outras pessoas. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíram da sua boca. E diziam, não é esse o filho de José? Então, nota aqui, temos o nosso modelo Cristo, e a Bíblia diz que palavras de graça saíram da sua boca. Assim também nós devemos agir. Efésios 4, 25, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, tudo que nós falamos deve transmitir graça para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos rodeando. Nem uma palavra torpe, como os infiéis, mas palavras que vão transmitir graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Colossenses 4, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então, uma palavra agradável, uma palavra com os princípios, valores cristãos, e isso vai dar graça para as pessoas que nos ouvem. Isso significa que a palavra é a mesma. A pessoa não vai ter uma atitude num lugar e outra atitude num outro lugar. O apóstolo Paulo expressa isso muito bem em 2 Coríntios 1, 17 e 18, quando diz, e deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Quer dizer, os mesmos princípios eram válidos em todas as situações. Deus é fiel e o cristão verdadeiro também vai ser fiel no uso da sua linguagem. Lucas 16, verso 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Um determinado senhor convidou alguém para fazer uma entrevista a fim de possivelmente ser contratado para um cargo de importância dentro da firma. Então ele disse, você sabe que nós lidamos com muitas áreas de venda e é possível, mediante certos comportamentos, conseguir um lucro bem maior. Basta omitir alguns dados. Então, a minha pergunta para você é, se você conseguisse, sem prejudicar alguém e sem risco de ser descoberto, pudesse conseguir uma vantagem de 1 milhão, a metade para a firma, a metade para você. Você iria fazer? E o homem que se dizia cristão disse, bom, por 1 milhão, se ninguém ficasse prejudicado, iria fazer sim. Então, o chefe perguntou, e se você procedesse da mesma forma e ganhasse uma vantagem de R$100? E a resposta dele foi, não, por R$100 não ia fazer uma coisa dessa. Então, o entrevistador disse, bom, eu já sei que você se vende. Só quero saber o preço que você está cobrando para se vender. Você é desqualificado para esse cargo. Pessoas que são fiéis não se vendem, não estão prontos a prometer falcatruas e outras coisas para ganhar vantagem financeira. Fiéis no serviço para o Senhor. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel.
todos nós temos uma missão da parte do Senhor. Deus nos deu dons, nos deu talentos, e Deus nos incumbiu de abrir ou fazer aquilo que é plano dele para a nossa vida. Agora, como é que nós estamos agindo no uso dos nossos dons? Lemos em Mateus 25, verso 21, e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Como vai ser gostoso entrar no céu e receber essas palavras: bem está, servo bom e fiel. A recompensa é para todo o sempre. Ele fala também sobre servos infiéis, mas se a pessoa for fiel ao Senhor, a recompensa vai durar por toda a eternidade. Fiel também no sofrimento. Lemos em Apocalipse 2, verso 10, nada temai das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui o apelo é para a pessoa realmente estar pronta a dar a sua vida para manter a sua fidelidade, a sua integridade. E lemos em Apocalipse 2:13, conheço as tuas obras, e onde habitas, que não é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele cita aqui um exemplo de Antipas, uma fiel testemunha que estava pronto a morrer. Os dados históricos nos mostram que havia naquela época um touro de bronze, onde dava para colocar uma pessoa dentro. E Antipas teve a proposta: ou você para de pregar e adora os deuses do imperador, ou então você vai morrer. Ele disse: eu não posso adorar os deuses que vocês adoram. Foi-lhe dito então: mas os nossos deuses são muito mais antigos do que esse Cristo que você prega. Ele disse: não, ele é o Filho de Deus, eu não vou negar. Então ele foi colocado dentro de um touro de bronze, fizeram fogo e assim ele foi sufocado e teve uma morte terrível. Mas enquanto estava sofrendo, ele orava para Deus dar força para sua alma e proteger os demais fiéis também. A igreja sabia disso. Então o anjo da igreja disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós não sabemos o que tudo vamos enfrentar ainda. Existem muitos países onde já existe muita perseguição hoje. Por exemplo, foram lançados muitos balões com Bíblias para a Coreia do Norte, porque ninguém pode entrar legalmente levando Bíblias lá para dentro. Pessoas correm o risco de serem presos, mas estão prontos a dar a sua vida pela expansão do Evangelho. E qual vai ser o desfecho entre esses dois grupos? A Bíblia diz sobre o primeiro grupo de infiéis: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. E aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. E depois fala sobre os fiéis: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Sim, uma pessoa que é infiel, que procede infielmente, pode ter alguma vantagem temporária, mas a consequência é terrível na eternidade, enquanto a recompensa para aqueles que são fiéis é maravilhosa. Salmo 101 nos diz: o que usa de engano não ficará dentro de minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar a cidade do Senhor, todos os que praticam a iniquidade. Então vem o dia do julgamento. A qual grupo você e eu pertencemos? Ao grupo dos infiéis,
que se tornaram infiéis, desaparecendo com os fiéis da terra, ou somos uma luz brilhante no meio da escuridão, no meio das trevas? Socorro, Senhor! O salmista estava com medo que a sua vida também seria arruinada e pediu ajuda a Deus para ficar fiel. E que nós também possamos ser fiéis ao Senhor, independentemente das consequências aqui, porque sabemos que compensa uma vez estar na eternidade na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.